E já vou dando as boas-vindas aí, né, para quem já está chegando aqui no YouTube, ali no Instagram, começou a chegar a gente agora também. A gente vai fazer essa live, né, eu vou fazer essa live aqui em dois lugares inicialmente, né, para você que está aqui no YouTube agora, eu vou olhar para você. A ideia é que essa live seja integralmente no YouTube, né, mas como o meio de divulgação que a gente usou mais foi o do Instagram, então vou manter as duas abertas, para quem está no Instagram, né, já vem vindo aqui para o YouTube, que a ideia é mostrar a tela aqui para vocês e mostrar alguns gráficos, algumas coisas bem interessantes aqui sobre o investimento em ações. Eu quero tentar fazer uma live assim um pouco mais interativa, né? Porque eu sou um pouco assim, eu tenho um pouco essa mania de começar a falar aqui, às vezes eu engreno e eu sei que às vezes acaba dando sono. Então, fiquem à vontade para me interromper aí, interromper não, né? Mas mandar perguntas, e de vez em quando eu vou lendo aqui. Vai ser legal a gente poder interagir até para vocês demorarem um pouquinho a dar um sono aí, né? Mas o tema vai ser muito legal, é sobre, principalmente para quem está querendo começar a investir agora em ações, vai ser um tema bem construtivo, né? Eu resgatei muita coisa aqui de quando eu estava começando lá atrás, né? Como que foi, formas que eu utilizei para começar lá, né? Quando eu estava ainda buscando as formas corretas de investir, né? Então eu tentei trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que vocês também vão estar nessa, né, talvez enfrentando aí esses dilemas, e quero trazer também respostas aqui para vocês nessa live. Vamos dar mais um tempinho aqui para ver se entra mais gente. No Instagram, quem tiver no Instagram, vem aqui para o YouTube, o link está lá na bio, tá? Lá a gente vai mostrar a tela, vai ser mais interativo, vai ser mais legal, vai ser mais proveitoso para vocês, tá? Vou dar mais um tempinho aqui para ver se entra mais gente, aí eu já começo com o conteúdo, né? Acabei molhando a camisa aqui. Vamos, quem já estiver aqui no YouTube, né? Vamos dando um alô aí para eu saber quem é que tá. Eu não consigo ver, deixa eu ver. Talvez tenha até algum lugar, né, que eu consiga ver. Eu não consigo ver aqui, pelo menos na visão que eu tô, né? Mas vamos começar a interagir aí, né? Vamos falando em quem que tá falando, da onde que tá, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí lá no Instagram, ainda tem 2 pessoas lá. Vamos chegando para aqui para o YouTube, que a gente vai conseguir aproveitar melhor aí o conteúdo, tá? O áudio ficou baixo, que eu mexi aqui no microfone nesses ajustes aí que a gente estava fazendo. Pode responder aqui para mim no chat mesmo, ou quem já tiver aqui, por favor. Porque eu já falo meio baixo, né? O áudio tá legal, né? Não tá baixo, ok. Então, bacana. Show de bola. Legal, vamos dar mais uns minutinhos aí, enquanto vai entrando gente. Quem já tiver aí, vamos... lá, quem tiver no Instagram, então, vem vindo aqui para o YouTube, o link está na bio, tá? Vamos aproveitar para a gente aproveitar melhor esta live. Show de bola. Deixa eu preparando aqui do lado. Bom, já deu um tempinho aí, eu acho que a gente já pode começar e aos poucos vai entrando gente aí. Eu vou chamando aqui, eu vou manter aqui alguns minutos a live no Instagram ainda. Rafael, eu vou te pedir ajuda, se você ver que entrou alguém aí, você pode mandar aí um comentário pedindo pro pessoal, porque às vezes eu perco, né? Tô falando aqui para outra câmera do YouTube. Aí você me ajuda nessa aí para encaminhar o pessoal aqui pro YouTube. Enquanto isso, então, eu já vou começar a falar aqui do conteúdo, né? Que é o que mais importa, que vocês que já estão esperando, enquanto as pessoas vão entrando. Vamos lá. A ideia aqui dessa live, eu vou colocar aqui já a tela. Quando eu comecei a bolar, eu pensei nesse tema aqui, a melhor estratégia para começar a investir em ações, né? Eu até coloco entre parênteses aqui, né? Começar e continuar, inclusive, né? Se você não pensa em virar um profissional, por exemplo, né? Principalmente, se você não pensa em virar um profissional, essa estratégia que a gente vai ver aqui, lá no final, né? Ela sim, eu acho que é a melhor para você. O que acontece? Até a primeira coisa, antes de eu falar o que eu já ia falar ali sobre essa palavra estratégia, que eu preciso mudar aqui rapidão, mas tem uma coisa mais importante ainda. Dentro dessa live eu vou falar muita opinião, poucas verdades assim absolutas, né? Tem uma verdade absoluta que de fato na hora eu vou frisar até. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, isso é comprovado, essa verdade absoluta, mas grande parte das outras coisas tem a ver com opinião, tá? Então, talvez você que está aqui tenha outra experiência e pode ter uma opinião diferente, a gente pode conversar, inclusive,
para a gente poder trocar uma ideia, né? Até aprofundar um pouco mais ou entender um pouco melhor aí dessas formas de se investir, né? O Insano Games, seja bem-vindo aí, obrigado aí pelo like, obrigadão. A gente está começando esse canal agora, tem algum tempinho já, mas a gente não tem postado tanto vídeo, né? Agora eu pretendo até intensificar um pouco mais essa parte de conteúdo, né? Com certeza seu like vai ajudar bastante, obrigadão. Espero que você aproveite bastante aí do conteúdo também. Eu ia falando aqui sobre, então, uma correção que eu preciso fazer, porque quando eu estava planejando essa live, eu pensei nesse tema, né? Melhor estratégia. Só que tem uma coisa que, quando eu comecei a fazer, eu percebi que ela ia ficar muito grande, porque quando a gente pensa em estratégia, né? A gente tem que pensar em pelo menos 3 coisas importantes, né? 3 pilares, vamos chamar assim, importantes, né? Que é a escolha das ações, né? A forma da gente escolher as ações, né? Uma estratégia para escolher ações. A gente tem que pensar também em gestão de patrimônio, quer dizer, quanto é que a gente vai investir naquelas ações? Tá bom, já aprendi quais ações eu vou comprar, qual técnica eu vou usar, mas quanto que eu posso investir, né? Então, isso é legal da gente, é importante dentro de uma estratégia e também como é que a gente vai fazer essa trajetória, como é que a gente vai acumular nossa experiência, né? Às vezes a gente aprendeu ali o que fazer, quanto que a gente vai investir, mas, poxa, eu tenho R$1 milhão, já vou investir 1 milhão. Pô, não é bem assim, né? A gente precisa fazer uma trajetória aí, vamos simular primeiro, vamos fazer uns passos menores, né? Então, a estratégia, ela tem mais coisas envolvidas. E quando eu pensei em falar de estratégia, comecei a botar ali no papel, ficou muito grande. Moral da história, né? Só tudo isso para te dizer o seguinte, né? Apesar de eu estar... Quando eu falo em melhor estratégia, eu precisaria falar das 3 coisas, mas hoje eu vou focar unicamente naquela primeira coisa que é a escolha, então, das ações, tá bom? E futuramente eu vou fazer mais lives, então, trazendo esses outros temas específicos para poder, então, transformar isso tudo no estratégia depois, tá? Então, vamos mudando aqui a nossa ideia para a melhor forma, né, melhor estratégia para a gente escolher ações para a nossa carteira. Estou vendo que tem gente ali ainda no Instagram. Eu estou fazendo essa live nesse momento, né, no Instagram e no YouTube, mas vou convidar quem tiver no Instagram para vir para o YouTube, porque aqui eu vou mostrar, estou mostrando já a tela, tá? Então a gente vai conseguir aproveitar melhor. Vai ser mais produtivo aí para todo mundo, tá? Inclusive daqui a alguns minutos eu vou até fechar a live do Instagram para poder... aqui eu vou deixar só para chamar, né? Nesse início aí o pessoal, mas se demorar também demais, às vezes a gente acaba nem aproveitando bem, então daqui uns minutinhos eu cancelo a live do Instagram, tá? Voltando aqui então para quem já está no YouTube, vamos aqui voltar para a tela. Aqui já tem o spoiler aqui do que eu vou falar, né? Eu vou falar das formas que eu conheço de se escolher ações e, dentre elas, até eu guardei por último, que é aquela que eu utilizo, aquela que eu gosto mais, né? Que é a análise fundamentalística e estatística. Já nós vamos entender melhor o que é essa análise aí e o porquê eu gostar mais dela, né? E como tem gente aqui que não me conhece ainda, né? A gente não teve, pelo menos conhece pessoalmente ou de conversar, vale a pena me apresentar, né? Matheus Vital, já está aí meu nome. Eu já estou há 20 anos aí no mercado de ações, né? Por muito tempo foquei no day trade, né? Até 2017, 2004 a 2017 era ali muito foco no day trade. E 2017 para cá eu comecei a intensificar esse estudo, né, de ações para longo prazo, né? Vamos voltar aqui para a câmera para a gente sair lá da apresentação e vir aqui para a minha apresentação, né? E de 2017 para cá vim testando muita coisa, aprendendo muita coisa, né? Fiz ali MBA em mercado de capitais, aprendi bastante, gerenciamento de carteira, inclusive, né? Inclusive é o pilar principal hoje da metodologia que eu utilizo e ensino, né? Lá no meu treinamento. Mas nesse período aí vim aperfeiçoando. Em 2022 eu achei ali, consegui transformar, né, toda aquela forma de investir que era subjetiva, que até então, né, numa metodologia, numa receita de bolo, e transformei isso num curso e venho divulgando, venho trabalhando com essa educação financeira, né, para incentivar pessoas a investir em ações desde então. Desde 2022 para 2023 ali, eu venho fazendo esse trabalho. Só uma apresentação rápida, né, para a gente... a gente tem gente aí que eu não conheço, né, acho que vale a pena, né, poxa, esse cara está falando aí, né, que experiência que ele tem para poder falar com a gente. Basicamente, rapidamente, foi isso. Legal, então vamos voltar aqui para essas formas que a gente tem, né? A primeira delas, né, e aqui vai estar a verdade absoluta que eu tenho certeza, do que eu posso afirmar isso, né? A primeira delas é que seguir dicas, né, não é uma boa forma da gente escolher ações, né? É uma forma muito fácil, a gente acaba, principalmente quem está começando agora, com tanta informação que tem no YouTube rolando, com pessoas como eu divulgando educação financeira aí, a gente acaba ali às vezes dando uma dica ou outra e a pessoa pega essa dica ali e já usa como se fosse uma verdade, né? Poxa, ele falou que essa empresa aqui está barata ou está boa, ela vai subir. E acaba que não é por aí, né?
eu até coloquei aqui, ó, seja de um influenciador, seja de especialista, ou grande investidor, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com as ações daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses. É impossível prever isso, né? A gente pode ter técnicas infinitas aí para poder analisar, mas saber o que vai acontecer daqui uma semana, ninguém sabe. Nem o controlador da empresa, ele sabe disso, né? Tem exemplo, eu não vou estender nesse exemplo aqui não, mas tem um exemplo muito legal. Em outro momento eu vou contar ele, talvez se der tempo no final da live eu conto, né? De uma controladora aí que tomou uma decisão lá baseado numa coisa que ia acontecer na empresa dele. Ele acreditou que a empresa ia subir a ação e não subiu, né? Então nem ele sabia se a ação ia subir ou não. Então ninguém sabe. Não adianta então a gente pegar ali o que o influenciador falou, o que um investidor grande falou, né? A gente teve exemplo recente aí do Barsi comentando sobre uma ação, né? Foi a IRBR, né? Ele estava gostando da ação, fez um investimento ali pequeno nela, perante o patrimônio dele, né? Foi grande em dinheiro nominalmente, mas perante o patrimônio não comprometeu, né, o patrimônio dele. Muita gente aí seguiu a dica dele, né, e investiu muito dinheiro ali comprando aquela empresa e acabou perdendo, porque a empresa caiu muito, né? Então, seguir dicas, né? Essa acho que talvez seja a única verdade absoluta aqui que eu tenho para falar hoje, né? Essa sim é de fato, com certeza, a pior forma que você tem para começar a investir em ações, começar a escolher as suas empresas. O conhecimento e a experiência, elas são fundamentos obrigatórios para o investidor, né? Então, quando você segue uma dica, acreditando que aquela pessoa sabe o que vai acontecer, né? Você está preparado só para ganhar, né? Mas se ela vier para trás, se a ação recuar, você não está preparado para o que fazer se ela cair, né? Então, não está longe de ser uma forma boa, a gente seguir dica, né? Seguir dica, com certeza, é da pior forma, a pior coisa que você pode fazer para começar a investir em ações, né? Se você não tiver esses fundamentos, você vai acabar caindo em armadilha, não vai saber o que fazer. Então, basicamente, essa aí, acho que talvez a única verdade absoluta que eu tenho para falar aqui hoje, foi a primeira forma que as pessoas começam a investir em ações. O Insano está falando, né? Eu sou trader, não gosto de investir em dividendos, ou não entendi bem, Insano? Não tenho paciência, mas sucesso de verdade para você. Valeu. Show de bola. Essa parte eu até ia falar uma coisa, mais para frente eu vou falar sobre dividendos, né? Mas também não está dentro da minha estratégia eu utilizar o dividendo para escolher a empresa, né? Isso é até um pouco polêmico, vou deixar mais para frente aí, para a gente poder falar sobre isso. Bom, a segunda forma que a gente tem aqui, então, que a gente começa a investir, às vezes, em ações, através de recomendações de casas de análise, né? Agora sim já é uma forma ok, né? Uma forma bem aceita, inclusive pela legislação, né? Oficialmente, né? É uma forma de se escolher ação bacana, só que eu não gosto. Eu vou falar aqui o porquê, né? Algumas vantagens e desvantagens desse método, e acho que vou conseguir mostrar para vocês o porquê que eu não considero uma boa forma para a gente começar. Bom, o que são as casas de análise, né? Ali a gente tem analistas profissionais que geram relatórios de empresa e carteiras recomendadas. Então, até aí tudo bem, é um serviço muito bem feito, por sinal, né? Pelas pessoas que fazem. Só bom, antes de chegar na desvantagem, vamos lá, né? A vantagem é que a gente consegue investir por nós mesmos, né? Quem gosta de investir consegue tomar as decisões, mas baseado ali em análise profissional, né? Melhor que a gente começar do zero e comprar a empresa sem saber o que está fazendo, né? Geralmente são pessoas competentes nas análises, logo acreditamos que sejam análises bem feitas, né? Isso é uma coisa legal, é uma vantagem da metodologia. Só que tem um problema, tem 2 problemas que eu vejo aqui, né? O primeiro deles, eu estava conversando recentemente até com um aluno, ele ainda utiliza esse formato, está migrando aos poucos, né, para essa metodologia que a gente ensina lá no curso, mas ele estava me falando, né? Eu pego a recomendação, pego lá a carteira recomendada, mas tem uma ou outra ação que eu não compro, né? Porque eu faço um filtro ali, eu não gosto e tal, eu acabo não comprando, né? E o que eu acho desse tipo de coisa? Até falei isso com ele no dia, né? Quando você assina uma casa de análise, né? Assina ali uma carteira recomendada, você precisa seguir e confiar 100% naquela pessoa, porque se você não fizer isso, você vai acabar... você vai comprar uma ação, não vai comprar outra. De repente, aquela ação que você não compra, ela sobe, né? Você não sabe quais foram as premissas que aquele analista usou para poder tomar a decisão. E você pode tomar uma decisão errada ali e você vai perder a vantagem que tem daquele tipo de investimento. Isso é muito comum, né? E depois que eu conversei isso com ele, né? Ouvi de mais pessoas que fazem a mesma coisa, né? Tem uma pessoa que não é aluna, mas vai acabar sendo no futuro próximo aí, e que faz isso também, né? Então, eu acho que isso
acaba sendo um comportamento comum e não é legal. Ou você confia 100% naquele analista, né, já que ele sabe mais do que você, mais competente que você, para fazer isso, né, fazer essa análise, ou você parte para outra, né, porque talvez você fazendo isso, você vai ter uma estratégia manca, né, que eu estou chamando ali, ó, já que você não vai poder, não confia, né, naquela... Quando o analista faz, isso é legal de falar, às vezes ele pensa numa carteira, ele escolhe ali uma empresa que vai anular ali o risco de outra, né, por exemplo, ele pode colocar uma Petrobras, que vende combustível, e colocar na mesma carteira uma empresa que compra combustível, né, por exemplo, uma Azul, né, uma empresa de aviação. Porque ele pensa o quê? Na hora que se vier um movimento contrário ao petróleo ali, né, aquela empresa de petróleo, a outra empresa pode crescer, porque vai diminuir o custo dela, então uma acaba compensando a outra, né? Então, se a gente desconfigura ali, a gente não segue a carteira que a pessoa recomendou, né? A gente acaba entrando naquela estratégia manca que eu comentei ali, né? E para encerrar essa parte de recomendação, né? Uma outra desvantagem que eu vejo é que o analista, né, eu até fiz prova, são 2 provas que eu tinha que fazer, eu fiz a primeira, depois eu desisti de fazer a segunda, justamente por causa desse caso aqui, olha, quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai emitir um relatório, recomendar uma carteira, a gente tem uma quarentena, né, o analista ele não pode comprar a ação um tempo antes e um tempo depois dele ter recomendado, né, para não parecer ali que é uma querendo incentivar as pessoas, né, ter uma front run que chama, né? A pessoa compra ali e incentiva os outros a comprar só para ela ganhar, né? Então, para combater isso, né, tem essa regra aí das entidades fiscalizadoras. E isso é uma das coisas que me fez desanimar de virar um analista, porque eu falei, não, cara, eu prefiro comprar, eu prefiro ensinar, né, as pessoas tomarem as suas decisões do que recomendar, né? Então, por que eu chamo isso de uma desvantagem dessa metodologia, né, de usar casos de análise? Porque aí eu já me sinto, por outro lado, poxa, eu vou seguir a recomendação da pessoa que não pode fazer o que ela está fazendo, né? Ela está recomendando, né? Então, eu não gosto dessa ideia, tá? Não domine isso aqui, talvez você que está me ouvindo aí tenha já tem experiência diferente com esse tipo com esse ou com outro tipo, né, que eu vou citar aqui, tem uma opinião diferente, fique à vontade para comentar aí, vai ser legal a gente trocar essa ideia, tá? Mas eu vejo isso como uma desvantagem nessa quarentena, então eu não gosto desse tipo de análise também, por isso, né, não considero das melhores formas para se começar a investir, apesar de ser uma forma assim, bem válida, bem respeitável, vamos botar assim, né? Legal, deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui no Instagram. Quem tiver, eu vou encerrar agora a live no Instagram, porque a gente está fazendo ela aqui no YouTube, tá? E aqui eu estou mostrando a tela. A ideia do Instagram é só para fazer aquela chamada, né, para as pessoas, que já que foi só no Instagram que a gente divulgou, muita gente vai entrar por aqui. Mas a gente então eu vou encerrar agora a live, venham aqui para o YouTube, vocês vão conseguir aproveitar melhor, o link está aí, está comentado aí na própria live do Instagram e ele está também na bio, tá? Então tá fácil de achar aí. Ainda tem um terceiro lugar que é no último stories que eu fiz, eu coloquei esse link lá. Então tá facinho de achar, vocês vão chegar aqui e a gente vai aproveitar melhor, tá legal? Vou encerrando por aqui a live do Instagram, ótimo. E agora 100% aqui com o pessoal do YouTube. Então, vamos lá. A terceira, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ei, Jaque, um abraço para você também. Tudo de bom? Legal que você está aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos voltar. Tá certinho mesmo. É isso aqui. Legal. Então, a terceira forma aí da gente escolher ações, né? Da gente começar a escolher, quando a gente começa a investir em ações, é utilizando a análise técnica, né? O que é análise técnica? Antes da gente vir para essa parte aqui, vamos lá, vamos entender o que é uma análise técnica. A análise técnica, ela utiliza dados de preço e de volume das ações, né, para gerar indicadores, né? Então, vamos aqui. Aqui nesse gráfico a gente vê esse branco aqui, olha, a cotação da empresa, da Petrobras, num determinado período. Esse azul aqui é um indicador técnico, né? É uma média móvel que vem originado ali desses preços das ações. A ideia dessa estratégia, né, só aproveitando aqui embaixo também tem indicador de volume, né? Então a gente pega preço, pega volume, por exemplo, e alguns outros indicadores possíveis vindo do preço. Qual que é uma característica então desse tipo de análise? Ela utiliza os dados da ação para tomar decisão e não da empresa, né? Esse para mim é o principal defeito, né? O principal ponto negativo que eu vejo nesse tipo de análise. Por que eu não acho isso legal, né? Quando a gente compra uma empresa, a gente compra uma ação, né? A gente está comprando uma empresa e a gente fica confortável de saber que aquela empresa é lucrativa, que aquela empresa é boa e que no longo prazo ela vai gerar um resultado bom e que a ação dela vai subir acompanhando aquele resultado no longo prazo. Agora, se a gente utilizar só a ação para poder tomar decisão, né?
a gente não está olhando para a empresa. Então, talvez a gente está comprando empresa ruim ali, mas que esteja subindo só porque o indicador técnico, né? Só porque alguma coisa de mercado pode fazer ela subir. Então, eu não gosto muito da análise técnica para investimentos, por esse motivo, né? Principalmente. Tem mais algumas coisas aqui que vale a pena citar, né? Que já falei, né? Utilidade de ação, indica indicadores técnicos. Existe vantagem nesse tipo de análise, né? É fácil a interpretação dele, né? Quando a gente pega aqui um indicador técnico, como a média móvel, por exemplo, né? Vamos lá, vamos supor que eu estou falando aqui com vocês que eu não utilizo, mas vamos supor, existem pessoas que utilizam ela da forma correta, existe forma correta de usar, mas então aquela pessoa que utiliza e confia, né? Quando olha para isso, o que ele vê? Poxa, essa média está subindo, né? Tendência de alta, né? Pelo menos por esse indicador. Então, é fácil de interpretar. Se a média está caindo, tendência de baixa, né? A interpretação, ela não é difícil. A gente pode questionar aí, poxa, mas e a eficiência disso? É outra conversa, mas a interpretação, ela é fácil. Então, isso é uma vantagem desse tipo de estratégia, né? Ela é bem objetiva, né? Ou é sim ou é não, ou é alta ou é baixa. E uma outra coisa legal, e eu vou falar mais sobre isso aqui na última estratégia, que é aquela estratégia que eu gosto, é possível, né, com esses dados objetivos, gerar estatísticas passadas, né? Inclusive, as pessoas que utilizam essa estratégia, uma das formas que elas utilizam é confirmando através dessas estatísticas, né? Então, existe a forma correta de usar, a forma melhor, mas eu não me adaptei a ela e não acho que é a melhor forma de um iniciante começar. Usar, né? Nesse momento, por quê? No momento de começo, porque ela tem muito sinal fraco. Muito sinal falso, né? E aqui vem as desvantagens, né? Tem muito sinal falso através daqueles indicadores. Como eu falei, ela analisa a ação e não analisa a empresa, então a gente vai comprar ali, às vezes, uma ação, mas a gente não sabe como é que está o resultado da empresa, né? Se a gente usar só a análise técnica, por isso eu não gosto muito também. E esse detalhe aqui é muito importante, os dados, eles mostram o passado e não mostram o futuro, né? Às vezes a gente olha aqui bate o olho nesse gráfico aqui, olha, está subindo a média, então tendência de alta, né? Mas nada garante que no futuro vai continuar. Olha só que legal. Aqui estava subindo também, subindo forte, olha. Poxa, então tendência de alta, vai subir, né? Só que passa o tempo, ela cai, tá vendo? Então, por que essa média, ela tem esse sinal falso, né? Ela está pegando apenas preços e ela mostra os preços passados, não está mostrando preço futuro, né? Então, a gente acha que é uma tendência, mas na verdade, né, de fato, a gente não pode cravar que é uma tendência. Existem aí as formas de se utilizar isso com mais eficiência, mas, né, na minha opinião, né, não é uma forma legal de se começar a investir em ações. Antes de passar para a próxima, né, que eu acho até bem melhor do que essa, inclusive, querem comentar alguma coisa? Já estou falando muito aqui, de repente já está dando sono e vamos interagir aí. Vamos fazer perguntas, fazer comentário, fiquem à vontade. Muito legal. Acho que eu entendi agora que o Insano, ele entrou na live, mas ele achou que era no sentido de trader, né? E viu que era mais na linha do investimento. Entendi agora a colocação dele. Bacana. Então tá, vamos lá. A próxima, faltam duas, né, pra gente ver. Essa é a última aqui que eu vou dar um pau nela e depois a gente vai falar daquela que eu gosto, aquela que eu utilizo e que eu acho melhor, de fato, para a pessoa começar a investir em ações para longo prazo. Bom, essa então, análise fundamentalista, né? Ela é uma análise que já utiliza dados de empresa para tomar de decisão, então aqui eu já gosto mais dessa ideia, gosto muito dessa ideia. Ela é uma análise, inclusive, utilizada pelos analistas profissionais, tá? É mais utilizada pelos profissionais, isso vale citar. É uma análise que requer leitura e interpretação de relatórios financeiros, eu até separei aqui umas... eu acho que está aqui, não, está aqui, ó. Legal. Eu separei aqui, né, alguns relatórios disponíveis, e nesse caso aqui é da Petrobras, olha, essa quantidade de relatórios aqui, olha, que um analista fundamentalista, né, para fazer bem feita aquela análise, precisa entender, ler, interpretar, né? Então, esse é um dos pontos negativos que eu vejo, né? Ou se você é uma pessoa que trabalha em outra área, em outro setor, você não vai ter tempo, talvez nem conhecimento, né? Mesmo se você investir tempo em conhecimento, estudando ali, você não vai ter tempo para fazer as análises bem feitas, né? Então, por isso, né, principalmente, eu não gosto desse tipo de análise para quem está começando, né? Já que você não vai conseguir fazer bem feito, então é melhor você nem fazer. Para fazer mal feito, né? O mal feito na bolsa, você perde dinheiro, né? Esse é um detalhe de se fazer mal feito. Em outras coisas, às vezes, o mal feito, você dá um jeitinho ali, depois você aprende a fazer bem feito e segue a vida. Agora, na bolsa, se você fizer bem mal feito, né? Imagina que você começa aqui, se você perder 50%, né? Por uma análise mal feita, você precisa
recuperar 100% para voltar ao zero, né? Fora aí correções de inflação que você acaba perdendo, que eu não vou entrar nesse mérito. Então, fazer mal feito, né, não vale a pena. Por isso, né, e a solução que eu vou dar daqui a pouco, né, dá para a gente fazer sim, mesmo que a gente tenha outra tarefa, trabalho em outra área, a gente vai conseguir fazer bem feito, né? Esse é o grande diferencial dessa outra estratégia que eu vou mostrar já já. Mas aqui está, né, por exemplo, da Petrobras, a quantidade de relatório que a gente precisa ler e entender, né, analisar. Aqui está também o da Vale, né, essa quantidade de relatórios aqui, olha. Aqui eu estou pegando só uma parte, tá? Aqui dos relatórios anuais, tem os trimestrais aqui, a gente precisa entender todos eles. Não é simples fazer uma análise fundamentalista bem feita, tá? Então, esse aqui é o problema maior dessa estratégia. Valuations, e aqui demanda muito tempo, ok. Essa parte de valuation é muito legal, né? Está dentro, é uma parte da análise fundamentalista, tá? O que é o valuation? É determinar o preço justo da ação, né? É isso que os profissionais tentam fazer, inclusive, né? Então, tem fórmulas ali, ler aqueles relatórios e transformar aquilo tudo ali em fórmulas para tentar trazer um preço justo, né? Essa é a função que eles fazem, né? Uma coisa legal de falar do valuation, né? É que ele, se você pega uma casa de análise, ela vai dizer que o preço justo de uma empresa é X, né? Às vezes 10. E você pega uma concorrente que vai dizer que o preço justo daquela empresa é 15, né? Usando o mesmo relatório, né? As mesmas informações vão chegar a análises diferentes. Então é muito subjetivo essa análise fundamentalista, né? Principalmente essa parte aqui de valuation. Então, apesar de ser uma forma muito eficiente, muito usada pelos profissionais, eu não acho que é uma boa para quem está começando, né? Por conta principalmente dessas coisas que eu já comentei aqui. Mais um detalhe sobre fazer bem feito o valuation, né? Você não consegue fazer sozinho, bem feito sozinho, não. Para você fazer bem feito, você precisa ter uma equipe, né? Igual o médico precisa discutir algumas cirurgias, né? O médico é bom, ele sabe o que está fazendo, mas ele precisa discutir alguns casos com outros médicos, né? Para fazer bem feito um valuation, você precisa estar dentro de uma casa de análise, de uma gestora, para você discutir com outros especialistas ali, para ter a opinião deles, né? Então, para a gente começar sozinho em casa, né? Mais um ponto negativo aí desse tipo de análise. Reforçando que a análise em si, né, bem feita, ela é a mais usada pelos profissionais, né? Muito boa, por sinal, mas, né, só colocando aqui para a gente que é amador, né? A gente que é investidor aqui, CPF de casa, não é uma coisa legal. É recomendado para quem quer se tornar um profissional, de fato, né? Então, se você está aqui assistindo essa live agora, né, ou assistindo gravado depois e quer se tornar um profissional, de fato é aqui que você tem que dedicar seu tempo, tá? Dedicar aqui energia. Vamos lá, vantagens, né? Eu já falei bastante, mas eu acho que a gente vai leva em consideração a empresa ao invés da ação, né? Não só leva em consideração mais a empresa, tá? Tem também uma parte de levar em consideração. Aqui é melhor falar isso, leva em consideração mais a empresa do que a ação, mas ela leva também em consideração a ação em alguns pontos, tá? Usa ali alguns indicadores fundamentalistas que usa a ação. E é possível projetar ali os valores justos, né, através dos valuations, e as desvantagens, né, aquele ponto de ser muito subjetivo, que não é bom para as pessoas comuns, né, que não são profissionais, e demanda muito tempo, conhecimento e experiência para fazer bem feito. Bom, querem comentar alguma coisa sobre essa análise fundamentalista, antes da gente entrar aí, então, na análise, né, que eu gosto mais, né, que eu acho a melhor, a resposta, né, daquela pergunta inicial que eu deixei aqui, né, qual que é a melhor estratégia? A gente começar a investir em ações, né, e continuar investindo para quem não é profissional, né? Fique à vontade aí para poder. Às vezes eu falei alguma bobagem aí também, fique à vontade para corrigir, a gente vai trocando ideia. Muito bem. Então tá, vamos lá. Essa análise fundamentalista estatística, né? Aquela análise que eu uso, que eu ensino, que eu gosto mais, de fato, para mim é a melhor de todas, né? Lembrando que eu estou falando aqui de opiniões, né? A única verdade verdadeira mesmo, de fato, absoluta, né? Aquela de seguir dicas, né? No restante tem mais a ver com opinião, mas é legal também falar que são opiniões bem embasadas, tá? Não são opiniões do nada, tem muita experiência envolvida aqui, tem mais de 20 anos que eu venho mexendo com isso, testei muita coisa, né? Então, quando eu falo que essa é aqui a melhor de todas, não é uma opinião assim, né, vaga, do nada, não. É uma opinião bem embasada. Então, podem acreditar, se você está começando agora. É sim a melhor forma de você começar, tá? Ela utiliza indicadores fundamentalistas, aqueles indicadores que vêm lá daquela análise fundamentalista, tá? Eu não citei esses indicadores aqui na análise fundamentalista, mas eles estão lá, e já já eu vou mostrar para vocês.
eles vêm de lá, então eles utilizam dados da empresa e dados das ações também. E só que esses indicadores, eles não estão sozinhos, eles são apoiados por uma estatística por trás para tomar decisão, né? Já vou mostrar aqui algumas coisas dessa estatística. Então, esses indicadores, eles vão trazer um resumo financeiro ali da empresa, né? Vamos lá, se a gente pensar nesses indicadores sozinhos, né? Vou pegar um exemplo para você aqui. O que são os indicadores aí para ilustrar aqui melhor? Aqui, ó. Vamos pegar aqui nessa tela, vou desenhar um quadrado aqui, que você vai entender o que é um indicador, onde que estão esses indicadores. Na verdade, só aqui, ó, só essa parte de cá. Olha que legal, aqui, nesse quadradinho aqui, eu já estou com indicadores suficientes para a gente tomar decisão, né? Lembra que lá, naquela análise fundamentalista, a gente precisava ler vários relatórios, né? Ter muito conhecimento. Aqui a gente continua precisando de conhecimento, né? Você precisa aprender a analisar os indicadores, mas com pequeno quadrado, poucas informações, a gente consegue chegar a informações ali muito úteis, né? Em conclusões úteis e eficientes para montar uma carteira, né? Então, por isso, esse é um dos motivos de eu gostar desse tipo de estratégia. Mas é claro que eu simplesmente falar com você que isso aqui é suficiente para você já montar uma carteira, né? Não dá para acreditar, né? Poxa, mas então vou só olhar, enquanto o profissional olha 1000 coisas, eu vou olhar uma coisinha e está resolvido, né? Isso é meio difícil de acreditar, né? A gente precisa ter algo mais para poder confiar nisso que eu estou falando, né? E de fato eu estou falando isso, tá? Vai bastar aquilo ali para a gente tomar algumas decisões, mas já eu vou mostrar para você o porquê que eu acredito que basta isso. De fato, então, esses indicadores sozinhos não são suficientes, mas aliado a outras técnicas simples, a gente consegue, então, transformá-los em indicadores muito úteis para tomar de decisão. O que eu quero dizer com isso? Se eu voltar aqui e te falar, olhar só para esse indicador aqui, o PL está assim, assim, assado, o PVP está assim, assim, assado, essa empresa é boa. Se eu falar isso para você, eu não estou falando uma verdade, eu estou falando até uma mentira, porque só isso é pouco para a gente cravar. Mas quando a gente vem aqui e olha evolução do patrimônio da empresa, né? A gente viu que os indicadores acreditem aqui no que eu vou falar, eles estão bons, tá? Talvez algumas pessoas que já entendem e já perceberam que eles estão bons de fato. Se você não entende, apenas acredite, os indicadores estão bons. Mas através deles eu não posso afirmar para você que só com eles essa empresa é boa. Mas se eu vier aqui e olhar o crescimento de patrimônio da empresa, olha como é que ele cresce, né? Poxa, a empresa, ela vem crescendo patrimônio, está sendo bem gerida, né? Os gestores dessa empresa são competentes. Eles estão trazendo crescimento para os acionistas, né? Então, está confirmando aquela ideia de que os indicadores lá são bons de fato. Vamos olhar agora a parte de lucro da empresa. Olha que legal. A empresa tinha um lucro no patamar aqui de 20, 15 milhões aqui antes da pandemia, né? Pós-pandemia, 2020, ela passou para lucros próximos de 65, 70, olha, chegou a 90 milhões em algum momento. Então, ela estabilizou um lucro, ela cresceu o lucro e estabilizou ele lá em cima. Com essas duas coisas, né, agora, com o indicador que já estava apontando para ser uma empresa boa, confirmada por esses dados, né, resultados aqui de empresa, aí eu posso sim cravar que, de fato, essa empresa é uma empresa boa. Ela pode não ser a melhor empresa possível, a melhor empresa disponível agora, né? Pode ser que o analista ali profissional vai chegar com alguns argumentos ali para falar, não, tem empresa melhor do que essa. Ok, baseado naquela análise. Mas pelo menos eu posso afirmar que sim, essa empresa é uma empresa boa e eu posso, através de indicadores fundamentalistas, chegar na conclusão que além dela ser boa, ela é também barata, né? Esses indicadores que mostram se ela é barata estão aqui, ó, tem a ver com preço. Não vou entrar muito nesse ponto agora, mas eu queria afirmar para vocês que usando indicadores fundamentalistas mais algumas técnicas simples, a gente consegue chegar à conclusão se uma empresa é boa e se ela é barata. Bom, até agora, tudo teoria, tudo fala, né? Tudo, Matheus, então eu vou ter que acreditar em você e vou sair comprando ação amanhã, confiando só no que você está falando aí, né? Eu vou dar mais alguns argumentos aqui para mostrar que essa fala minha, ela é verdadeira, né? Ela é confiável. E esses argumentos vão vir justamente de estatísticas, né? Quando eu li a primeira vez sobre esse assunto, eu desconfiei, eu não acreditei de cara, eu falei, poxa, indicadores são muito superficiais, né? Mesmo que você traga essa técnica simples aí para dar uma confirmada, poxa, ainda achei superficial. Eu preciso testar isso, eu preciso confirmar isso, né? E eu achei num livro, que até esse aqui, ó, já mostrei alguns conteúdos que eu já fiz, aqui, ó, que vai aparecer bem. Deixa eu colocar na câmera. Aqui, ó, a fórmula mágica de John Greenblatt para bater o mercado de ações. Ele traz essa ideia da gente usar indicadores fundamentalistas
ele ensina como que ele usa lá, né, um formato de utilização, utilizando essas confirmações também que eu mostrei aqui para vocês, mas o que é legal é que ele mostrou resultados estatísticos estudo que ele fez, né? E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, ótimo. Legal. No estudo que ele fez, ele pegou o seguinte, olha, eu vou usar só indicadores fundamentalistas, vou pegar só as melhores empresas ali ranqueadas pelos indicadores, só indicador, não vou usar mais nada de relatório, e vou montar carteiras durante um período, né? Ele montou entre 98 e 2004, e ele utilizou, no primeiro estudo, 3.500 ações, né? E comparou contra o mercado, né? Ele conseguiu chegar. A carteira dele lá, utilizando os indicadores, teve um rendimento de 30,8% ao ano, contra 12,4% do S&P nesse período. Não, o S&P é a média de mercado, tá? Então, são as principais empresas daquela bolsa. E ele pegou o mesmo estudo, né? Dentro desse estudo, ele pegou só as maiores empresas, né? Em vez de pegar todas as 3.500, ele pegou as 1.000, né? As maiores ali, as 1.000 maiores, que ele chamou. E ainda assim, ele teve um resultado quase o dobro, né, da média de mercado. Então, ele está mostrando aqui o quê? Olha, utilizar indicadores fundamentalistas, né, sim, de fato, trazem, né, são suficientes, né, juntando alguns filtros ali, né, como eu já disse para vocês, são suficientes para a gente chegar em carteiras eficientes, né, aumento de patrimônio com consistência, né. Eu li esse livro, eu vi o estudo dele e eu resolvi trazer esse estudo aqui para o Brasil, né? Poxa, será que funciona aqui no Brasil também, né? E agora eu vou mostrar para vocês o estudo que eu fiz. Olha, primeiro eu vou mostrar aqui o programa que eu fiz para poder, as variáveis que eu consigo gerenciar aqui para poder gerar essas estatísticas, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui estão os indicadores que eu posso testar, olha. Não vou aprofundar nisso aqui agora não, está até um pouco confuso, eu fiz ele, mais para eu usar, né? Então não me preocupei muito em deixar ele muito bonitinho. Mas ele é muito eficiente para gerar as estatísticas que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu chegar aqui nesse... Legal. Olha que legal. Esse gráfico aqui, então, vai mostrar... eu não fiz como ele, aquela tabela, né? Mas eu desenhei aqui num gráfico, acho que é até melhor vocês verem. Esse gráfico mostra o seguinte. Essa linha azul é o resultado de uma carteira utilizando os indicadores fundamentalistas, né? No formato que ele ensina lá no livro dele, tá? Ranqueando os indicadores. Também não vou aprofundar nisso aqui agora, mas a ideia é mostrar que só utilizando esses indicadores, com alguns filtros, né, a gente conseguiu montar carteiras aí com resultado muito maiores do que a média de mercado, que é essa linha laranja aqui embaixo, né? Essa linha foi aproximadamente 10 vezes maior, tá? Aqui está dando de 10... Evoluiu aqui uma cota de R$10 para R$18, né? Então 80%, e aquela cota de R$10 se transformou em R$113, tá? Então, aqui multiplicou por 10 vezes e aqui multiplicou por 0,8 vezes. Então, mais de 10 vezes maior, né? É claro que nós estamos falando aqui de estudo, aqui é até legal, vou trazer aqui para mim, porque é importante eu deixar claro para vocês. Nós estamos falando do estudo teórico, tá? Quer dizer que na prática, então, eu teria feito idêntico a isso, né? A gente não conseguiria um resultado idêntico a esse. Inclusive, aqui eu estou considerando números brutos, tá? Teria imposto, teria taxa para pagar. Mas o mesmo acontece no Ibovespa também. Então, o que é legal de mostrar aqui é que a relação, tanto que seria maior. Talvez na prática a gente não conseguiria 10 vezes mais, mas a gente conseguiria 5 vezes mais, talvez 6 vezes mais, né? O importante é a gente entender que a tendência, né, quando a gente coloca a estatística, né, aí entra a estatística dos grandes números, né, a gente consegue ver que a tendência é que usar os indicadores fundamentalistas trariam sim, né, carteiras muito lucrativas aí, pelo menos nesse tempo passado, né? A gente olha o passado e acredita, né, que isso pode voltar a acontecer e continuar acontecendo no futuro, né? E é legal falar isso porque essa estatística que eu mostrei é do passado, só que aqui em 2023 eu comecei a montar a minha carteira, eu vou voltar aqui para a tela, e comecei a aplicar exatamente aquilo, eu estou vendo na prática que de fato está acontecendo algo parecido, né? Esse azulzinho aqui, olha, é o resultado do meu crescimento, do patrimônio investido na minha carteira, né? Utilizando aqueles indicadores. E esse verdinho aqui, olha, é o crescimento do Ibov, né? Então, a gente está conseguindo, com essa carteira, crescer mais do que o Ibov. Eu acho que à primeira vez vocês devem até se assustar, que vale a pena eu falar, com essa queda que está acontecendo, né? Mas quedas, né, fazem parte, isso é normal, né? A gente não se preocupa com isso, a gente aprende, né? Dentro da estratégia lá, né, a gente está conversando recentemente no grupo lá dos alunos, né? A gente está aproveitando promoções, né? Essas quedas para a gente que sabe o que está fazendo, são promoções. A gente aproveita para comprar mais ações, né? Quem não sabe o que está fazendo se desespera e acaba vendendo, a gente compra desse pessoal, né?
E é legal de mostrar que o que importa mais para a gente, né, essa diferença aqui entre a nossa carteira, entre a minha carteira no caso, e o Ibovespa, né, porque a gente sabe que o Ibovespa no longo prazo é lucrativo. Se a gente consegue rendimentos maiores do que o Ibovespa, né, quer dizer que no longo prazo a gente vai conseguir também ganhar dinheiro, né, teoricamente vai conseguir ganhar dinheiro. Legal de mostrar também, olha, que nesse gráfico aqui, olha quantas quedas que tem, né? As quedas fazem parte. Quando a gente investe em ação, as quedas, né? São volatilidade, faz parte. É importante você saber o que está fazendo, para também não comprar empresas que estão quebrando, aí a queda pode se tornar uma quebra de carteira mesmo, você pode perder todo o seu dinheiro. Mas quando você sabe o que está fazendo, você aproveita essas quedas e compra mais barato, né? E quando voltar os preços ao normal, você acaba lucrando mais. Legal. Voltando então lá tá aqui. Voltando aqui então para a nossa sequência, eu falei que os indicadores sozinhos não são suficientes, mas se a gente tiver apoio de outras técnicas simples, já ajuda muito. E se a gente tem a estatística a nosso favor, né? A estatística veio para confirmar que faz sentido sim a gente utilizar os indicadores, aí a gente então consegue montar ali de fato uma estratégia, né? Eficiente de compra de ações. Vantagens então desse tipo de estratégia, né? Eu já falei bastante aqui. Regras objetivas para a escolha das ações. É fácil a gente montar uma carteira utilizando esse tipo de metodologia, porque é muito objetivo, é muito prático, né? Eu vou mostrar aqui como que a gente faz muito rápido aqui, né? Aqui superficialmente, tá? Existem mais passos importantes para a gente fazer, mas aqui com a gente apertando alguns botões aqui, olha, eu vou montar uma carteira aqui lá no dia 3 de junho, por exemplo, né? Aqui ele já traz para mim como que estava o ranqueamento daquele dia, eu consigo escolher aqui as melhores opções, já traz para mim um ranking aqui, olha. Essas são as melhores empresas para investir nesse momento, pelo menos baseado nesses indicadores, né? Isso é uma verdade que é válida para quem utiliza essa estratégia, né? Eu posso afirmar que dentro da estratégia, a Velite 3 é a melhor empresa no momento, né? A melhor e mais barata no momento. Mas é claro que se eu for conversar com um especialista, ele vai ter outra métrica para poder chegar na conclusão, ele pode chegar à conclusão que a Velite 3 não está tão barata assim, de acordo com a estratégia dele. Mas, de acordo com essa estratégia, que já se mostrou muito eficiente, né? A gente vê aqui nesses gráficos, a Velite 3, então, nessa estratégia, ela sim é a mais barata do momento. Então, é muito prático, né, a gente montar carteiras utilizando esses indicadores, e é por isso, esse é um dos motivos que eu considero essa estratégia, sim, a melhor para a gente começar a investir em ações, né? A gente consegue, com esse tipo de metodologia, gerar estatísticas passadas, como eu já mostrei para vocês, e qual que é a vantagem? Quando a gente está falando de bolsa de valores, toda a causalidade que a gente tem para estudar, ela não é rápida, né? Ela é longa, né? Imagina você aprendendo a cozinhar, né? Você nunca cozinhou na vida, vai fazer uma feijoada, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se você pegar um professor bom, em uma semana você vai fazer uma feijoada muito boa. A primeira talvez não vai ficar boa, mas daqui a uma semana você vai fazer uma feijoada boa. Por quê? Porque você coloca o tempero da feijoada, que 2 horas você já sabe se o que você colocou na feijoada causou, né, uma feijoada boa ou uma feijoada ruim. E você consegue corrigir amanhã mesmo, né? Já na Bolsa de Valores, você às vezes tem ali as variáveis que você tem para poder tomar a sua decisão, não vai refletir no preço amanhã, elas não vão refletir no preço amanhã. Talvez daqui a um ano que vai fazer efeito. Então você não sabe, vai demorar muito tempo para você validar ou não uma estratégia. Aí vem a vantagem dessas estatísticas, né? Quando a gente testa 12 anos no passado, a gente acelerou em 12 anos o nosso aprendizado, porque a gente testou e percebeu, né? Validou ou invalidou muitas estratégias no meio do caminho, pode escolher ali a melhor naquele período, né? Então, mais um motivo aqui para essa estratégia, esse tipo de estratégia, eu considerar ser a melhor para quem está começando e para quem, né, vai continuar investindo também, né, que não queira se transformar num profissional. Uma coisa legal, é possível a gente mensurar a eficiência do indicador utilizado. Isso aqui é onde eu ia falar dos dividendos, né? Existe, né, uma crença muito grande, muito forte, difundida entre os especialistas, né, que o dividendo, a gente precisa usar o dividendo para poder escolher as ações baseadas, né, nos dividendos. E eu pude testar aqui com essa metodologia, né, aí vem esse outro gráfico aqui, olha, que quando eu considero o dividendo na hora de escolher, né, as minhas ações, eu tenho resultados piores, né? Se eu não considerar o dividendo, olha, é aquele mesmo gráfico aqui de trás, tá? Eu tenho o resultado que vem aqui em cima, né? E se eu considerar o dividendo, né? O dividend yield ali, na hora de eu escolher as minhas ações, eu tenho resultados piores, né? Então, pelo menos focando em crescimento de patrimônio, usar
considerar o dividendo ali como uma das variáveis, né? Pode não ser a melhor opção. Quer dizer que dividendo é ruim? Não estou falando isso. Dividendo tem a sua função, né? Mas ela é mais focada para quem está resgatando dinheiro ou para quem quem tem perfil que não está pensando tanto em crescimento de patrimônio, mas mais em preservação de patrimônio, né? Aí sim faz sentido a gente ter empresas mais focadas em dividendos. Por quê? Essas empresas são mais defensivas. Por que elas são mais defensivas? Porque os fundos de pensão, principalmente, né, os grandes fundos, que precisam ter liquidez ali para pagar os seus compromissos, né, para honrar com o compromisso, pagar ali os resgates, as rendas do pessoal que contratou aquele fundo, né, então ele precisa ter caixa todos os meses. Então é bom para ele receber dividendo, porque ele está recebendo dividendo e pagando o pessoal com aquele dividendo que ele recebe. Né? Se ele não investir nesse tipo de empresa, e for investir em empresas que não pagam dividendos, eles vão ter que ficar vendendo ação todo mês para poder pagar os compromissos deles. Então, como os grandes fundos, né, investem muito em empresas de dividendos, essas empresas acabam se tornando mais defensivas. Né? O que é isso? Em época de crise, esse pessoal acaba vendendo outras empresas e não vende tanto aquelas empresas de dividendos, que pagam muito dividendos. Por quê? Porque essas empresas geram muito caixa. Então, eu mostrei aqui uma vantagem do dividendo para você, mas é legal você entender isso porque talvez você vai escutar por aí outras coisas de dividendos e vai acreditar que o dividendo vai ajudar você a crescer o seu patrimônio mais rápido que se você investir em outro tipo de empresa. E na verdade não é o que acontece. Dividendo é bom para carteiras defensivas, é bom para quem quer resgatar dinheiro, mas se você quer crescer o patrimônio, né, o dividendo ele não é uma variável tão boa na hora de escolher. Então qual que é a melhor forma de escolher, Matheus? É você escolher empresas boas e baratas, né, baseado em alguma estratégia. No meu caso aqui, na minha opinião, a melhor estratégia é essa que eu estou mostrando para vocês aqui agora, independente do dividendo. Dentro da minha carteira eu tenho empresa que paga bons dividendos, sim, mas eu não comprei ela porque ela paga bons dividendos. Eu comprei ela porque ela estava boa e barata, baseado no meu método. O fato dela pagar bons dividendos é uma sorte minha, talvez. Vou ter mais caixa dela ali, ou azar, talvez, né? Já que empresas que pagam dividendos tendem a crescer menos. Mas aí é um assunto até para outro momento a gente aprofundar um pouco mais, porque eu sei que é muito polêmico, né? Tem muita gente que gosta muito dessa parte de dividendos. Voltando aqui então, já encaminhando para o final da nossa brincadeira, vamos lá, peraí, vantagens ainda, isso. No mercado onde os preços são imprevisíveis, né? Até a estatística a nosso favor, dá muito mais conforto na decisão, né? Por que eu estou muito tranquilo com a minha carteira caindo aqui um percentual X, eu nem sei quantos por cento, eu não fico olhando quanto que ela está caindo, a gente não fica analisando muito isso, não. Está caindo aqui uma bela quantidade aqui, ó. Mas eu fico muito tranquilo, porque eu sei que isso é normal, porque eu tenho estatística, né? Então ajuda muito a gente ter essa estatística para poder ter conforto nas tomadas de decisões, tá? Para a gente, partindo agora já para o final, né, pensando em desvantagens mais uma vantagem, né, análise prática, rápida e objetiva, eu já tinha comentado sobre essa vantagem. E agora partindo para a desvantagem, porque de fato não tem nada que é perfeito, né, essa estratégia também não é perfeita. Esses indicadores de fato sozinhos não podem, eles podem trazer algumas armadilhas para a gente, então é importante a gente fazer essa análise com muito critério, né, ter aquela outra parte. Eu mostrei para vocês, né, olhar ali como é que estão os gráficos de evolução do patrimônio, dos resultados da empresa, né? Então, tem disso, né? Tem armadilhas ali que a gente precisa ficar atento, tem que ter muito critério, né? Tem conhecimento envolvido também, tem estudo envolvido também, né? Não é só ranquear ali, comprei, está resolvido, né? Tem sim conhecimento envolvido. E é importante ter estatísticas muito bem feitas para não cair em armadilhas, né? Eu tenho esse tipo de estratégia, eu tenho as minhas estatísticas e eu sei também que outras pessoas fazem coisas parecidas, né? Tem estratégias parecidas com a minha. É muito importante a gente, na hora de fazer a nossa estatística, né? E aí eu afirmo aqui que da minha parte eu fiz com muito critério, né? Eu busquei dados lá na CVM, dados em fontes oficiais, né? Inclusive dentro dessas fontes oficiais achei erros, né? Fiz um trabalho muito criterioso de buscar erros ali. Então eu confio muito, né, nessa estratégia que eu gerei. Então é importante, se você for partir também para aprender estratégia, mesmo nessa linha, né? Mas com outras pessoas, é importante você se atentar que pode ter esse tipo de erro também, né? Poxa, então será que essa estratégia, essa estatística que essa pessoa está gerando é confiável mesmo, né? Foi criteriosa a geração daqueles resultados? Então tudo isso também é importante, é uma desvantagem porque talvez você pode cair aí na mão de alguém que não tenha esse tipo de cuidado na hora de fazer e se gerar uma estatística errada, uma estatística falsa, né? Você está caindo numa mentira, você está achando que a ação está barata, ela está cara e você vai perder dinheiro. Também não dá para confiar, né? Ficar tranquilo naquelas quedas, pelo contrário. Essas, então, são as desvantagens dessa estatística, dessa estratégia, né?
E com isso a gente encerra aqui, eu encerro o que eu queria mostrar para vocês, né? Concluo aqui essa parte de a resposta, né? Qual que é a melhor estratégia e o porquê, né? Eu considero essa a melhor estratégia para a gente começar e ir para o amador, né? Continuar fazendo ela aí para o resto da vida mesmo, né? Mesmo que você vai começar aqui agora com R$ 1.000, né? Com pouco dinheiro, mas vai crescendo e daqui a 10 anos vai continuar usando a mesma estratégia, porque ela é baseada, né? Na causalidade entre resultado das ações, das empresas, né? Com o longo prazo das ações e com o tempo, né? A gente vê que o seu patrimônio vai tender a crescer sim, investindo dessa forma. Se quiserem comentar alguma coisa, estou aqui disponível, né? Quiserem perguntar, comentar, às vezes falei alguma bobagem aqui, né? Falei tanto, às vezes a gente fala, a gente falando, às vezes a gente não se ouve, né? E a gente pode falar bobagens também. Estou aqui para poder vocês comentarem aí, perguntarem, fiquem à vontade. A gente teve um probleminha ali no início, a gente acabou demorando, não sei se quem estava já aqui dentro da live, mas acho que ficou dentro do tempo que eu previ, assim, eu achava que assim, 1 hora, eu queria terminar em 1 hora, né? Ia depender, claro, como que ia ser o decorrer, a gente acabou atrasando ele para começar, mas acabou ficando dentro do tempo, sim. Bom, então acho que tá legal, né? Não vi perguntas ainda, vou dar mais aí alguns segundos para chegar, de repente tem alguém escrevendo, né? Como é tudo escrito, fica mais complicado. Tá vendo que a Zildete está aqui, grande abraço para vocês, Zildete. O William, que é a Jaque, já mandei um abraço para ela. Muito bem. Espero que tenha clareado para vocês aí, né? Eu sei que tem 2 pessoas aqui que eu sei que estão aí, que não tem costume com ações, né? Talvez até por ser uma coisa meio complicada. Imagino que eu falei tanta coisa, né? Talvez confundiu ali um pouco em algum momento, mas espero que tenha clareado aí depois, né? Porque no final essa última estratégia, aquela que eu gosto mais, de fato ela é bem simples, né? Tem muita coisa para quem é novato, mas no fim das contas a gente vai apertar alguns poucos botões, usar uns poucos filtros, né? E tomar a decisão. Espero que tenha ficado claro aí para vocês e que vocês tenham gostado. Bom, eu acho que então é isso. Deixo um abraço aqui para vocês. Em breve pretendo fazer mais lives desse tipo, né? Vou trazer o restante da estratégia, né? Falando de gestão de patrimônio, falando dessa trilha aí para a gente poder começar do zero, né? E aprendendo. E um grande abraço para vocês, boa noite e boa semana. Até mais.